Olá pessoal, meu nome é Thiago Souza Santos, sou professor de Fisiologia, sou mestre e doutor em Neurociências pela Universidade Federal de Santa Catarina e estou abrindo uma série de vídeos onde a gente tenta explicar conceitos básicos em Fisiologia. Essa série de vídeos foi produzida por mim e pela professora mestre em Ciências Fisiológicas Fernanda Possamay. Esse vídeo de hoje não é para explicar um conceito fundamental em si, mas sim ele serve como uma base para a gente entender outros dois conceitos que são fundamentais para o seu entendimento de diversos processos fisiológicos que você vai ver ao longo da disciplina, que é como que o gráfico do potencial de ação é construído. Se você é aluno de Ciências da Saúde ou já passou por um desses cursos, você deve ter sofrido um monte na sala de aula quando você via essa figura aqui. Quando a gente é aluno, a gente demora um pouco para abstrair essa figura e entender ele como um processo fisiológico e não como simplesmente gráfico, como um desenho que o professor coloca lá na lousa. Eu entendia dessa forma. Para mim, isso não representava um fenômeno fisiológico fundamental que existe em todos os seres vivos, inclusive nas plantas. Mas eu via isso como um gráfico e demorava muito para entender o propósito fisiológico e evolutivo desse conceito. Eu fui entender o que de fato era e como era gerado, como era medido um potencial de ação quando eu fiz meu pós-doc em 2015, onde eu registrava potenciais de ação em tempo real. O problema é que muita pessoa passa da aula onde você recebe esse conceito sem entender como que é registrado o potencial de ação e como que são gerados esses números que você vê graficado aqui nessa representação. Isso é muito complicado porque você passa sem aprender esse conceito e vai usá-lo mais para frente. Este, por exemplo, é o potencial de ação de uma célula nervosa, ou seja, de um neurônio. Mais para frente na disciplina você vai ver outros potenciais de ação, só para dar um exemplo, esses aqui. Aqui nós temos representados dois potenciais de ação diferentes, mas os dois são interconectados e um depende do outro. Esse em vermelho aqui, por exemplo, são de células especiais que disparam espontaneamente e estão lá no nosso coração, especificamente representam as fibras do nodo sinusal, e cada vez que é gerado um potencial de ação desse, o músculo, ou seja, a fibra muscular ventricular responde com outro potencial de ação, que é essa representação em verde aqui. Ou seja, nós saímos desse potencial de ação aqui para outros dois, que acontecem simultaneamente de forma interdependente. Então é fundamental que a gente entenda como que isso aqui é construído, como que isso aqui é gerado, ou como que eu capto informações e grafico aqui na nossa representação gráfica. Então nós vamos tentar fazer isso hoje sem falar de potencial de ação, ou sem falar de nomes de íons. Vamos trabalhar com representações mais simples, uma forma de melhorar a minha explicação e possivelmente o entendimento de vocês. Então vamos começar essa nossa videoaula com o gráfico. Esse gráfico é o gráfico que você aprendeu, seja no primeiro ou no segundo grau, e ele tem apenas duas retas. Essa aqui representa o eixo Y e essa aqui o eixo X. No eixo Y nós vamos graficar a voltagem, a tensão do sistema que nós vamos medir. E voltagem e tensão é representada pela unidade de grandeza em volts. Nesse caso, como a energia gerada por esse sistema, ou seja, por uma célula, é muito baixa, nós vamos dividir ela em milivolts. Vamos graficar também o tempo. Da mesma forma que a voltagem, o tempo aqui também vai ser curto, porque os eventos celulares acontecem de forma muito rápida. Então nós vamos graficá-lo em milissegundos, ou seja, a milésima parte de um segundo. Como nós vamos trabalhar valores acima de zero e abaixo de zero, temos aqui números negativos, ou seja, abaixo dessa linha números negativos, que vai até menos 70, ou 70 milivolts negativos, até mais 30.
que nós vamos medir? Nós vamos medir o que se passa através de uma membrana. É basicamente o que a gente vai falar nas aulas de potencial de repouso, ou potencial de membrana e potencial de ação. Mas aqui eu não vou falar nada além de, ou não vou chamar isso aqui de meio intra ou extracelular, vou chamar apenas de lado A ou lado B. Ou então, como é comum nas aulas de fisiologia, de compartimento A e compartimento B. Lembre que esses dois compartimentos estão separados por uma espécie de membrana dupla aqui. Ela separa as cargas de forma controlada entre esse lado e esse lado aqui. O que tem nesses lados? Tem algumas moléculas. Nós vamos falar aqui de íons. Esses íons, eles têm cargas positivas ou negativas. Íons com carga positiva vamos representar na cor vermelha. E íons de carga negativa vamos representar na cor azul. Só que não tem só um íon de cada lado, existem vários. Vamos colocar alguns positivos aqui e a gente já percebe uma diferença entre o número de íons positivos desse lado comparando com esse lado aqui. Então, como aqui tem mais íons nesse ambiente, eu digo que esse lado está mais concentrado em cargas positivas em relação a esse lado aqui. Com os íons negativos acontece a mesma coisa, só que o lado mais concentrado em cargas negativas é esse lado aqui. Então, podemos dar sinais para a polaridade desse sistema. Então, digamos que esse lado seria um lado positivo e esse é o lado negativo. Isso nos lembra o quê? Uma pilha. E a pilha, como um sistema que é separado em dois compartimentos, a gente também tem um polo positivo que está aqui e um polo negativo desse lado. Então, quando a gente tem um sistema que tem uma separação de cargas de diferentes polaridades, nós temos uma tensão, dependendo se essas concentrações são diferentes ou não. Essa tensão pode ser medida. No caso da pilha, é somente 1,5 volt. Isso, comparando com o nosso sistema aqui, é muito, porque aqui é 1,5 volt. Quando a gente falar de voltagem, nas células estamos falando de milivolt, ou seja, é muito baixa a energia dentro da célula, quando comparada com um sistema, mas ela também existe. Essa energia surge da transferência de cargas de um lado para o outro. Vamos falar isso mais para frente, mas quando canais permitem essa passagem, gera-se um fluxo de corrente. Esse fluxo de corrente é o que será o gerador de energia nesse sistema aqui. Então, tudo vem de movimento de partículas de um lado para o outro e é esse movimento que vai diminuir ou aumentar a diferença de tensão entre esses dois lados e é essa diferença de tensão que vai ser graficada aqui. Então, lembrem, cada vez que seu professor representar esse gráfico no quadro, ele está falando de coisas que acontecem em um sistema que mantém separado cargas positivas de um lado e negativas de outro. Se essas cargas passarem de um lado para o outro, o valor representado aqui vai mudar. Então, para entender todas as fases do potencial de ação, ou como um neurônio sai da sua fase de repouso quando recebe um estímulo apropriado e passa a apresentar o potencial de ação, tudo se deve a fluxos de partículas ou de íons que passam de um lado para o outro e alteram a voltagem dessa membrana. São essas alterações que o professor está representando aqui no gráfico. Vamos tentar fazer isso de forma bem tranquila hoje aqui, mostrando como que se mede essa diferença de tensão entre os dois lados. Para medir, nós vamos usar um instrumento chamado voltímetro. Eu não achei uma imagem legal de voltímetro, então eu coloquei aqui um
multímetro, que mede diferentes coisas além de tensão. Então nós vamos usar esse multímetro aqui para medir a tensão ou a voltagem desse sistema. Temos aqui o multímetro, precisamos também de cabos, eles estão aqui. Vamos tirar esse nosso eletrodo para cá, deixar esse eletrodo aqui. Então, o que esse meu multímetro vai medir é a diferença de tensão entre os dois lados. Se eu for fazer uma primeira tomada aqui no meu tempo 0,2 e colocar esse eletrodo, a pontinha dele, aqui nesse lado, eu vou ver que não tem diferença nenhuma aqui, porque ambos os eletrodos estão no mesmo lado. Para ver diferença, você precisa de uma referência. Vou dar um exemplo. Qual é a distância entre a sua casa e a universidade? É alguns quilômetros, possivelmente. Para ter diferença, precisa de uma referência. Você precisa partir de um ponto para o outro. Nesse caso aqui, como os dois eletrodos estão do mesmo lado, se eu medir a voltagem, eu vou ver que ela é zero. Então, vamos colocar aqui o nosso pontinho que representa a primeira medida aqui, ligando através de linhas imaginárias o 0,2, que é o meu tempo, com a voltagem que foi medida. Vamos colocar aqui, então, a voltagem, nesse caso aqui, é zero. Então, vamos botar aqui para cima no zero. Agora vamos tomar uma outra medida comparando com o outro lado. Quando eu faço isso, quando eu coloco a ponteira do meu eletrodo para cá e registro a diferença, eu vejo que agora a diferença passou para 70. Como nós estamos medindo esse lado aqui, que é o meu eletrodo medidor, o meu valor vai aparecer negativo. Eu estou medindo no lado interno ou da célula, né? Vamos falar disso já para já estabelecer princípios. O lado interno da célula ela é mais negativa em relação ao lado externo. Então, se esse eletrodo está aqui no lado interno, ele vai apresentar valor negativo, que é menos 70. Então, vamos colocar uma marcação aqui. Então, se eu tomei essa medida em 0,4, eu só ligo 0,4 com 70 e essa medida fica aqui. Agora, digamos que por alguma razão íons do lado positivo começam a passar para o lado negativo. O que nós vamos reparar é que a voltagem agora começa a mudar. Passou um íon para cá, então esse lado que era negativo, ele começa a ficar menos negativo, porque está passando cargas positivas para cá. Então, se nós formos ver o nosso multímetro, vamos ver que ele passou de menos 70 para menos 60. Vamos colocar uma outra tomada aqui. E assim acontece sucessivamente. Mais íons positivos passam para o lado negativo. Quando isso acontece, ocorre uma alteração na tensão, ou seja, a diferença entre ambos os lados está diminuindo. E eu vou graficando aqui. Mais um íon passa para cá e a diferença diminui. Menos 40 agora. Agora digamos que vários canais foram abertos aqui nessa célula e essa célula permite a entrada de vários desses íons positivos para o lado negativo. Então, vai acontecer uma alteração brusca na voltagem dessa célula aqui, ou desse sistema. Então, quando eu ver aqui, eu vou reparar que agora esse valor
está muito alto. Ele passou para o lado de cima dessa reta aqui. Ou seja, passou tanta carga positiva para esse lado que esse lado agora, que era negativo, passou a ser positivo. Então, a minha próxima medida, ou a próxima marcação que correu nesse tempo aqui, 1.2, vai apontar valores positivos. Então, eu ligo 1.2, que é o momento que eu obtive a medida, a mais 10, que está aqui. Agora, digamos que esses íons aqui começaram a voltar para cá. Isso é uma tendência natural de um sistema que mantém diferentes concentrações separadas de um lado e do outro. Se a gente abrir um canal aqui, a substância, ou íon, ou molécula, tende a fluir para o lado menos concentrado. Então, uma vez que isso aqui está mais concentrado agora e eu abro um canal novamente, esses íons vão fluir naturalmente para cá. Um processo passivo que nós vamos falar mais para frente. Então, esses íons estão passando. Digamos que isso acontece a uma velocidade tão rápida como a velocidade que eles entraram aqui. Então, os íons passaram para cá novamente. E se nós formos medir ou verificar a voltagem, digamos que voltou ao menos 70. Então, graficando menos 70, nós temos aqui. Então, agora vamos traçar uma linha sobre esses pontos aqui. E o que a gente vê é um traçado que é muito parecido com o traçado do potencial de ação que a gente viu no início dessa aula. Então, percebam que a representação gráfica do potencial de ação surge de alterações da voltagem da membrana que ocorre devido ao fluxo de íons de um lado para o outro desse sistema. Esses íons são mantidos separados por uma membrana. Se acontece um fluxo lento, alterações acontecem aqui no gráfico, mas são alterações pequenas. Agora, se muita carga positiva passa de um lado para o outro, esse sistema pode alterar de forma rápida em direção a valores positivos. Mas agora, se essa carga positiva volta para o outro lado, esse lado aqui, que era negativo, voltou a ficar negativo. Então, isso é representado aqui no gráfico também. Então, o resumo dessa aula de hoje é que o potencial de ação ou potencial de membrana, eles são uma das definições, alterações na voltagem da membrana ao longo do tempo. Essas alterações acontecem quando a célula recebe um estímulo forte o suficiente para ultrapassar um certo limiar. Vamos falar disso em outra aula específica. Mas o recado que deve ser tomado dessa aula de hoje é lembrar que o potencial de ação não é um desenho, não é um gráfico, mas ele é uma alteração do estado de repouso da membrana devido ao fluxo de íons de um lado para o outro, e que se nós tivermos um instrumento que pode medir essas alterações ao longo do tempo, nós conseguimos graficar o potencial de ação. Só para vocês terem um exemplo do que é o potencial de ação real, temos um vídeo aqui de potencial de ação registrado no cérebro de rato. Então, esses traços verdes maiores aqui, ele é um potencial de ação bem grandão. Esses tracinhos menores aqui são potenciais de ação pequenos. O que isso quer dizer? Esse eletrodo foi colocado na cabeça de um rato, no cérebro de um rato, e esse potencial de ação grande aqui representa um neurônio que estava bem pertinho desse eletrodo. Esses outros potenciais aqui são de neurônios que estão um pouco mais longe desse eletrodo. Perceba que ocorre de forma muito rápida esse potencial de ação. Isso varia de neurônio para neurônio. Você também pode escutar o potencial de ação.
a gente pode escutar o potencial de ação porque esse pesquisador, num aparelhinho chamado osciloscópio e um conversor, ele converteu alterações na voltagem que ele estava medindo em sinal auditivo. Simplesmente fez isso. Por que ele faz isso? Ele pode estar tentando registrar um neurônio e demora demais, ele sai para tomar alguma coisa e aí ele está lá tomando fora da sala e escuta um barulhinho. Se ele escuta um barulho desse tipo aqui, ele sabe que ele está no local certo que ele está procurando. Então, saibam que o potencial de ação é um fenômeno fisiológico que acontece e não uma representação gráfica que você está acostumado a ver. Mas o vídeo de hoje serviu para você aprender a graficar as alterações na voltagem que acontece dependente do fluxo de íons de um lado para o outro, aqui num gráfico cartesiano que a gente aprendeu no segundo grau. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender esse fenômeno muito complexo que nós vamos falar nas próximas aulas. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.